eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos falando de personagens bíblicos e hoje nós vamos falar de dois personagens que tiveram um papel importante nesse chamado que Deus fez a eles para cumprirem uma tarefa que a princípio não pertencia a nenhum deles, mas que Deus percebeu que eles estavam dispostos a servi-lo. E isso me faz pensar que nós temos muitas maneiras de fazer a vontade de Deus. Às vezes não seremos missionários na África, não alimentaremos criancinhas na Angola, mas exatamente onde estamos, podemos ser instrumentos de Deus para mudar e moldar caminhos que Deus tem para a gente e para pessoas que estão ao nosso redor. A história desses homens faz a gente pensar sobre isso, e o nome destes homens é Esdras e Neemias. São dois livros pequenos na Bíblia, Esdras e Neemias, e se você tiver oportunidade, encontre um momento, leia, se não tiver condições de ler, ouça esses livros que vai te ensinar tantas coisas importantes, sérias que aconteceram no decorrer do tempo que estes homens foram usados por Deus. E eu queria ler uma passagem de Ellen White que ela fala o seguinte: Deus demonstrou ao povo pelo qual fizera tanta coisa que não condescenderia com os seus pecados. Deus estava deixando claro para o povo que Deus não ia ficar ao lado de quem estivesse em pecado. Deus operou não por intermédio dos que se recusavam a servi-lo com interesse de propósito, que corromperam os seus caminhos diante dele, mas por meio de Neemias, pois ele foi registrado nos livros dos céus como homem. E Deus disse: aos que me honram, eu honrarei. Lembra que eu tenho dito esse versinho nos últimos podcasts? Neemias demonstrou ser um homem a quem Deus podia usar para derribar falsos princípios e restaurar os de origem celeste. E Deus honrou a Neemias. O Senhor usará em sua obra homens que temam a Deus e tenham para com os princípios a firmeza do aço, que não sejam demovidos pelos sofismas dos que perderam a visão espiritual. Olha que papel importante Deus, olhando para Neemias, percebeu que ele poderia exercer. Deixa claro para a gente nessas palavras que Neemias era um homem de caráter e que nada deturparia o caráter dele, porque ele era um homem, acima de tudo, temente a Deus. Lá em Neemias 8, verso 8 e 9, conta-nos uma partezinha dessa história e diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Gente, esse finalzinho, o porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, é porque o povo estava tão distante, tinham se esquecido tanto que eles precisaram falar perante o povo que não era para isso que eles estavam ali. Deus estava querendo mostrar a eles um caminho, uma direção. Neemias e Esdras, eles são os homens de oportunidade. Deus tinha uma obra especial para eles fazerem. Eles deviam estar com o povo e considerar os caminhos errados que haviam sido tomados naquele momento, e eles deveriam
corrigir, porque Deus não permitiria que o povo se tornasse impotente e confuso e fosse levado em cativeiro sem motivo algum. Na verdade, Deus queria mostrar àqueles homens que tudo acontece por algo ou por um propósito. Aqueles homens não estavam passando aquela situação que eles estavam passando por nada. Havia um motivo. E muito provavelmente, como eu sempre digo a Deus, o motivo nunca está em Deus, sempre está em nós. Deus abençoou especialmente Neemias e Esdras por defenderem o que era certo, o que era direito. Neemias, ele não foi separado como um sacerdote de Deus ou um profeta, mas Deus, olhando para Neemias, para o seu caráter, ele o usou para fazer uma obra especial. Neemias foi escolhido como dirigente do povo. Olha que responsabilidade! Por causa da fidelidade que ele tinha a Deus, ele não dependia da posição que Deus o colocasse. E eu sempre penso nisso, pessoas que têm muita firmeza de estarem fazendo a vontade de Deus não estão preocupados com as posições que elas tomarão diante das pessoas para fazer aquilo que Deus ordena que elas façam. Elas só estão ali cumprindo o seu papel que Deus colocou na sua mão. Deus nunca deixará que a obra que Ele tem para cada um de nós seja prejudicada. Ainda que pessoas se mostrem muito indignas para fazer isso, Deus vai permanecer cumprindo a sua palavra na vida de cada um de nós. Deus tem alguns homens que Ele reserva, que Ele prepara para enfrentar as exigências dEle, de modo que as coisas de Deus elas sejam guardadas de toda influência contaminadora. Deus, a despeito do que nós pensamos ou desejamos, será sempre honrado e glorificado. Quando o Espírito de Deus, ele impressiona a mente dos homens que Deus quer que façam algo por ele, aqueles homens indicados por Deus, como eles sendo aptos para aquela determinada obra, aquele determinado ato, aquela determinada situação, e esses homens respondem a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, o poder de Deus se estabelece na vida deles. Foi isso que aconteceu com Esdras e Neemias. E é isso que Deus está tentando nos mostrar que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Não conheço a sua história, não conheço a sua vida, não conheço as decisões que você tem tomado para a sua vida, mas eu queria perguntar para você, pensar e refletir. Como você tem conduzido as suas decisões? Eu queria te dizer uma coisa muito importante. Nós não viemos aqui para essa terra para nascer, viver e morrer. Isso é o básico. Todo mundo que passa por aqui tem uma missão, tem um propósito. Você já descobriu o seu? Veja que o fato desses homens se colocarem na mão de Deus, e aí isso me traz à mente alguns outros homens como José, por exemplo. Quando você se coloca na mão de Deus, quando você é temente a Deus, quando você confia na sua palavra, quando você é obediente a Deus, Deus enxerga em você um potencial. Você viu o que eu acabei de falar? Deus olhou e falou: estas pessoas, elas são boas, excelentes para me servir e fazer aquilo que eu preciso que elas façam. Deus olha para baixo, como diz Salmos. Davi fala em um dos seus salmos, que eu não estou lembrada qual, mas ele fala que Deus olha para cá e Deus fica procurando com quem ele pode contar. E você pode achar isso muito bíblico, muito antigo, mas isso ainda acontece hoje. Deus olha para baixo e fica olhando
para cada ser humano e se perguntando quem ele pode usar como seu instrumento para as coisas que ele tem preparado para essa terra. Será que neste momento Deus não está olhando para você? E o que ele está vendo? Se responda, se observe, pare aí na frente do espelho e se olhe um tempo. Olhe de verdade para você e pergunte a Deus o que ele tem visto em você. Dependendo da resposta, será ótimo, mas pode ser que não seja tão boa. E hoje é o tempo de você se converter desta estrada que você está e se colocar nas mãos de Deus para que Ele possa te usar com os propósitos que desde quando você estava na barriguinha da sua mãe, Deus precisa cumprir na sua vida. Pense nisso, ore por isso, converse com Deus sobre isso, porque você vê com cada personagem bíblico que se colocou à disposição, Deus fez grandes coisas na vida daquelas pessoas e na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Que Deus te abençoe.